Olá, seja bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico. Eu sou Fausto Botelho, com mais um vídeo exclusivo aqui para o canal do Seu Dinheiro. Hoje nós vamos falar sobre o índice Bovespa, que está com 51 anos de idade. Vamos lá? Esse é o índice Bovespa, que começa em 1968. Ele que foi criado pelo meu saudoso amigo Hélio de Paula Leite, que era o superintendente da Bovespa, e que me confessou que deu uma copiada no então IBV, que era o índice do Rio. Porque o mercado de ações brasileiro, se você não sabe, até o caso Naginarras, ele era totalmente no Rio de Janeiro, a maior liquidez era no Rio de Janeiro. Foi só com o advento do problema que aconteceu entre a Bolsa e o Naginarras, é que São Paulo conseguiu capturar a liquidez do Rio de Janeiro e o mercado de ações então veio para a Bolsa de Valores de São Paulo. Ou a Bolsa do Rio tinha então o IBV e o meu amigo Hélio, em 1967, criou o índice Bovespa, que começou a ser negociado em 1968. E eu tive um trabalho bastante interessante, junto com o Hélio, nós fomos à Bovespa durante muitas sextas-feiras e abríamos o BD, o boletim da Bolsa de Valores, que publicava as cotações, e pegávamos a cotação. Eu fui com um laptopzinho e nós pegávamos a cotação de 1986, que era até quando a Bolsa tinha as cotações indo para o passado. Hoje, logicamente, ela tem muito mais, já fez esse trabalho também, mas fomos o Hélio e eu que fomos buscar as cotações de 86 até 1968. E com isso, eu consegui fazer esse gráfico aqui. Então, esse era o gráfico que a gente tinha, começando com as cotações, começando em 1968. E esse período aqui é o período que nós tivemos a inflação. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um zoom aqui, eu vou pegar, deixa eu ver um ano aqui, 1988, e vou mostrar para vocês qual era a inflação do Brasil em 1988. Eu não sei exatamente qual era a inflação, porque isso daqui tem que juntar a alta do índice Bovespa, né? Mas com certeza, em 88, o índice Bovespa de 88 até 89, o índice Bovespa não subiu 2.674%, né? Ele subiu menos, mas a inflação foi muito grande, né? E se a gente for ver esse período todo, não dá para a gente medir, porque a inflação vai para um número que é 3 zeros, 3 zeros, 3 zeros, trilhão, quaquilhão por cento. Então, como a gente tinha essa inflação, a gente então tinha que indexar, tirar a inflação. E o que a gente usa para tirar a inflação é o dólar. Porque usando o dólar, a gente consegue tirar a inflação, porque a inflação, o dólar também tem inflação, mas a inflação é ínfima quando comparado com a inflação que o real, que as várias moedas que nós tivemos nesse período sofreram. E mais, quando a gente faz o gráfico em dólar, a gente está fazendo um gráfico igualzinho ao que os americanos e o resto do mundo olham quando eles querem ver o desempenho do Brasil, porque eles não olham o desempenho do Brasil em reais, eles olham na moeda do mundo, que é o dólar. Especificamente, eles olham um ativo que é cotado na Bolsa de Nova York, que chama-se EWZ, que é um ETF, que é um Exchange Traded Fund, é um fundo negociado como se fosse uma ação, e que é composto de ações do Brasil e que tenta espelhar o índice Bovespa. Então, a gente faz um gráfico do Ibovespa que fica parecido, a curva fica exatamente igual a essa. Então, vamos lá, vamos ver como é que fica esse gráfico do Ibovespa indexado. Olha, eu vou entrar aqui em parâmetros e vou indexar ele de uma das duas maneiras que dá para a gente indexar um gráfico. E essa vai ser dividindo pelo indexador. Então vamos lá, eu dou OK e pronto. Agora eu tenho o gráfico do Ibovespa indexado em dólar, mas a cotação, quando a gente vai olhar aqui, a gente vê que a cotação está 24.331. Opa, Fausto, mas a cotação não é isso, a cotação é perto de 100 mil reais, não é? Sim, porque essa curva está mostrando a cotação em dólares. O que é que a gente faz para transformar isso? Olha, o software pega cada um desses pontos aqui, por exemplo, esse fundo que aconteceu em 2002, antes da eleição do Lula, e divide pelo dólar do dia.
Então você tem a cotação em dólar. Agora, a gente pode ter a mesma curva olhando a cotação em reais. O gráfico, o software faz isso de uma maneira muito simples. É só a gente vir em parâmetros aqui e colocar inflação no passado. Eu estou usando o mesmo indexador, que é o dólar, e pronto, dou um clique e aí a gente tem a cotação e agora ele aparece sendo cotado aqui próximo dos 100 mil reais, tá certo? O que a gente faz nessa situação é que a gente pega esse fundo aqui de novo de 2002, divide pelo dólar do dia, de cada dia específico aqui, e multiplica pelo dólar de hoje. Ou seja, a gente traz a valor presente usando o dólar e vocês veem que a curva é exatamente a mesma. Agora, eu tinha esse gráfico e ficava muito triste porque, puxa, eu não conseguia ter o fundo anterior a esse topo muito importante que aconteceu em 1971. Vejam, depois desse topo, os preços caíram 1, 2, 3, quase 12 anos, tá? de 71 até 1983. Foram 12 anos de baixa, então por isso o topo tão importante. E eu queria ter esse fundo. Até que um dia eu estava dando uma palestra na CVM e o meu amigo Otávio Sereno, que era da CVM, falou: Fausto, você devia ir atrás das cotações do IBV, porque o IBV precede o índice Bovespa. E assim foi feito. Eu já estava no Rio, fui na Avenida Rio Branco, na Biblioteca Nacional, um prédio lindo, maravilhoso, e pedi a uma senhora que, por favor, me fornecesse, porque o meu amigo Otávio também tinha dito que ele achava que o DCI publicava as cotações do IBV. E assim foi feito. Eu fui lá, peguei um microfilme, coloquei numa máquina e girei lá para novembro de 1967 e constatei, no dezembro aliás, e constatei que a cotação, apenas a cotação, e aparecia só o fechamento, não tinha máximo, mínimo e abertura naquela época ainda, era só o fechamento, mas isso basta, porque quando a gente faz um gráfico só de fechamento mais semanal, você tem a máxima e a mínima da semana e a abertura da semana, que é segunda-feira, e o fechamento, e mensal também, então fica muito quer dizer, fica fácil de você visualizar num gráfico de candlestick como a gente tem hoje. Aqui ele me deu um trabalho louco, eu fiquei horas lá para pegar 2 meses. Depois eu contratei o Luiz Maurício, que é outro amigo meu, que tem um livro de opções muito legal, e ele fez um trabalho assim, durante 6 meses, primeiro na Biblioteca Nacional, e depois ele foi no próprio DCI, abriu o jornal dia por dia para pegar as cotações. E aí, o que nós fizemos? Nós juntamos a cotação da Bolsa do Rio com as cotações da Bolsa de São Paulo. E deu nesse gráfico aqui, ó, tudo que eu tenho que fazer. Primeiro, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar o gráfico aqui para vocês. E aí, o que a gente faz aqui é muito simples. É só eu vir aqui em parâmetros e aqui eu ponho a menor data, que é 1963. E agora sim, eu trago o gráfico desde 1966. Veja, nós tivemos todo esse trabalho para pegar só esse pedacinho do gráfico aqui, que está vindo desde 1968 até 1963. Mas aí eu tinha um fundo. E fiquei muito feliz. Aí quando eu analisei esse fundo, eu vou dar um zoom aqui nesse fundo para mostrar para vocês, e vou botar isso no gráfico semanal, eu falei, bom, deixa eu ver se esse fundo tem a ver, né? Aí comecei a pensar, falei, puxa, o que aconteceu em março o que aconteceu em 1964? Falei, puxa vida, aconteceu o que os militares tomaram o poder. E aí, durante um tempo, o mercado caiu, mas logo, aparentemente, foi colocada a ordem na casa e o mercado começou a subir. Quando a gente vê no longo prazo aqui, é essa alta que a gente teve aqui em 1965, depois houve uma queda em 66, e a partir de 67, aí sim o mercado começa a subir muito, né? Isso, para mim, como analista técnico, foi muito importante, porque com esse ponto aqui, eu vou voltar agora para o gráfico mensal, com esse ponto aqui eu pude ter uma reta suporte de longo prazo. Nós estávamos mais ou menos aqui por 2000, eu acho que, se não me engano, nós estávamos por aqui, assim, era 2005, se não me falha a memória. E já tínhamos deixado esse fundo aqui do Lula. Então, eu tive um dia de glória na minha vida de analista técnico, porque eu fiz exatamente isso que eu estou fazendo. Bem,
eu vi que não ia passar nesse fundo aqui, mas estava passando próximo desse fundo e passava exatamente nesse fundo e passava nesse outro fundo aqui. E hoje passa nesse outro fundo. Imaginem vocês recentemente, agora em 2016, a minha alegria quando eu vi que o Ibovespa encostou milimetricamente nessa reta e daí começou a se recuperar, né? Mas naquela época nós não tínhamos ainda essas cotações e eu passei os gráficos, eu passei a reta aqui, não sei se nesse ponto aqui ou por aqui. E qual não foi a minha surpresa? Quando eu, ao puxar uma reta paralela dessa reta, nossa, eu fiquei totalmente quase que em transe, porque eu vi que eu consegui enquadrar as cotações do Bovespa nessa época aqui, né, num canal de alta. Vejam, um canal de alta é como se você encanasse as cotações, né, dentro de um cano, se aprisionasse as cotações dentro de um cano. E aqui a gente podia ver que esse cano aprisionava 95% das cotações. E não precisa dizer que quando o mercado chegou lá próximo desse nível, a gente, e vale dizer que a gente representa essa parte de cima com uma linha tracejada. Então essa é a reta suporte, isso aqui é a reta guia do que a gente chama então de canal de alta. Ora, quando o mercado chegou aqui em cima, a gente passou a ser muito baixista nas nossas análises na Enfoque. E eu vou dizer para vocês, o mercado só não tocou e caiu, só teve essa estilingada aqui para cima, porque aconteceu o investment grade. O Brasil, assim, quase que milagrosamente recebeu o investment grade da S&P. Logo depois ele teve uma queda bastante significativa, que foi 2008, né? Isso aí era já em 2008 e ninguém entendeu muito como que o Brasil conseguiu ganhar esse investment grade, mas não fosse pelo investment grade, o mercado teria tocado praticamente, quase que milimetricamente esse ponto, né? Como eu disse para vocês, agora a gente então tem mais um ponto nesse canal de alta, a gente dá uma adaptada nele aqui, cada vez que você adapta para que você tenha uma reta exatamente paralela, você traça uma outra que é exatamente paralela e assim estamos nós agora, aqui no índice Bovespa. E o que a gente tem aqui para mostrar de significativo no índice Bovespa em dólar? Nós temos um nível de resistência agora que é muito importante, vejam só. Esse nível está aqui, eu vou até destacá-lo, o nível de resistência nos meus gráficos eu ponho sempre em vermelho e vou aumentar a espessura dessa linha para mostrar a vocês que nós estamos, não sei porquê, ele não quis me obedecer, eu estou aí, peguei um outro objeto, agora sim, vai para 2 aqui, vai para vermelho aqui. Então, nós já testamos em 2014 esse nível, muito mais do que isso, testamos em 2011, deixamos um fundo aqui, em 2012 deixamos um outro fundo, 2 fundos aqui, depois em 2014 esse topo, mais um topo no começo do ano passado e mais um topo no começo desse ano. Então esse nível, minha gente, é muito, muito, muito importante. E o que está acontecendo é que o mercado testou esse nível e está caindo, né? Está caindo e a gente precisa saber se ele vai conseguir romper esse nível ou não. Nós temos falado bastante aqui no canal do S&P e para fechar o nosso vídeo eu vou rapidamente falar do índice Bovespa e do S&P. O índice Bovespa agora em tempo real, sem indexar no dólar, porque é esse índice Bovespa não indexado em dólar que a maioria dos investidores no Brasil olham. Então, vamos lá. Esse é o índice, aqui está o índice Bovespa, que hoje tentou dar uma recuperada. O índice Bovespa está... a gente não vê aquele nível de resistência, por quê? Porque no gráfico indexado em dólar, esses topos, como existe uma inflação nesse período, eles sobem, porque esse topo você divide pelo dólar do dia e multiplica pelo dólar de hoje, ou seja, você vai estar, o dólar do dia era maior do que o dólar de hoje, então esse topo sobe, tá? E por isso que a gente não tem esse valor aqui no mesmo nível, um outro gráfico, mas é o gráfico nominal, né? Então, quando a gente olha a tendência nominal, a gente vê que ele fez um movimento de alta, fez um
um movimento de alta, intermeado por essa acumulação aqui, fez um outro movimento de alta e um outro movimento de alta. E aparentemente está fazendo uma acumulação que costuma reverter o movimento anterior. Então eu estou entendendo que nós vamos ter uma queda com o índice caindo para testar a sua chamada reta de suporte, que é essa reta que vem aqui desde 2015, começa em 2016, quando o mercado tem a sua virada. Então essa é a situação do índice Bovespa. Agora, ele depende totalmente do que irá acontecer com o índice S&P. Esse é o índice S&P, que é aquele que eu considero, que eu digo que é o cara que manda no mundo, porque é o índice das 500 maiores empresas americanas. A gente traz esse gráfico desde 1952 e aqui, 1950, e aqui eu indexo ele também, porque eu uso o CPI, Consumer Price Index, para indexar ele e tirar a inflação. E trago a valor presente também para que a gente mantenha as cotações em dólar, exatamente como elas são no gráfico nominal. E aqui a gente vê que os preços fizeram 3 movimentos de alta, fizeram uma formação que é típica de topo, romperam essa reta e fizeram o que eu estou imaginando ser um movimento de retorno a essa reta. Tiveram uma força muito grande nesse movimento de retorno, surpreendeu a muitos analistas técnicos, eu especificamente, não achava que o mercado poderia vir acima desse nível de resistência. Ele veio, rompeu esse nível de resistência, chegou nos topos e agora pela terceira vez ele está deixando um topo e hoje está fechando aí num nível mais baixo. Eu acho que por ele ter rompido essa reta, ele vai corrigir a Fibonacci, porque quando rompe uma tendência, a gente sabe empiricamente que isso é uma ação e daí a gente tem a reação. E a reação guarda proporções parecidas com as proporções que a gente extrai da série Fibonacci. Então, se o mercado vier corrigir essa alta por conta de ter rompido, a gente vai ter uma situação assim, e quando a gente olha o gráfico de longe, nessa situação, a gente vê que o mercado terá feito 3 topos. Isso é também um tipo de comportamento que está em livros. Se a gente puser isso aqui no gráfico mensal, a gente vê que a gente vê 3 topos aqui. Isso é um comportamento que também costuma acontecer, é chamado de topo triplo. E se isso acontecer, e se a gente estiver vendo mesmo o mercado reverter, confirmar a reversão dessa reta, aí a gente pode esperar a correção desse processo todo aqui. E a correção desse processo todo, minha gente, infelizmente, seria uma queda de 37%, quase 38% hoje, e isso, sem dúvida, colocaria o mundo numa recessão, e exatamente por isso eu falei desse assunto nos últimos vídeos. Então por hoje é só, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não deixe de dar um like, e eu te vejo na próxima. Tchau!